Vamos resolver lá na página 80, tá? Não tá anotado aqui a página, mas é a página 80. O exercício R28. Ele diz o seguinte: é dado um movimento cujo espaço S varia com o tempo, t, de acordo com a função horária. E aí aqui tá a nossa função horária, tá? Na letra A, ele pede só para determinar o tipo geral do movimento. Como a gente viu que é uma equação de posição e ela é uma equação de segundo grau, ou seja, não é aquela S igual a S0 mais VT, a gente sabe que é um movimento uniformemente variado. Até porque vocês sabem que nesse T ao quadrado aqui, ó, ele traz a dica da aceleração. Então, se tem aceleração, é claro que é movimento uniformemente variado, né? A letra B pede: determine o espaço inicial ou posição inicial, a velocidade escalar inicial e a aceleração. Gente, lembrando, posição inicial é sempre o S0. Lembra da nossa equação geral? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2? Então, quem é que está no lugar do S0 aqui na minha equação? O 10. Então, o 10 vai ser a minha posição inicial. 10 o quê? 10 metros, né? Tá no SI, tá? A velocidade inicial é sempre quem multiplica o t, lembra? Quem está multiplicando o t aqui? O menos 2. Então, o menos 2 vai ser minha velocidade inicial. E o t ao quadrado sobre 2 aqui? Lembra? O finalzinho da minha equação é a vezes t ao quadrado. Ai, que horrível. T ao quadrado sobre 2. Finalzinho da minha equação só, tá? Porque eu acho que vai ser muito difícil escrever ela inteira aqui. O A é sempre quem multiplica o t ao quadrado sobre 2. Quem está multiplicando o t ao quadrado sobre 2 aqui? Não é como se tivesse o número 1 aqui na frente? Nossa, é horrível escrever com isso aqui. Então, o 1 vai ser a minha aceleração, tá? Então, posição inicial 10 metros, velocidade inicial menos 2 metros por segundo, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. A letra C vai me pedir o quê? Determine a função horária da velocidade para esse movimento. Função horária da velocidade, lembra do VVOAT? Então, V igual a V0 mais AT. Essa é a função horária da velocidade. Como é que eu vou construir essa equação para esse problema? Eu vou vir aqui, eu vou substituir só o V0 e o A. Eu sempre substituo o termo independente em quem está multiplicando o tempo. Igual naquela equação do movimento uniforme, em que a gente só substituía o S0 e o V, lembra? S igual a S0 mais VT. Então, vamos lá, eu vou substituir o V0 aqui, até porque eu só sei esses valores mesmo, né? Tá aqui o meu V0 é menos 2, então no lugar do V0 eu coloco menos 2. E aqui no lugar do A eu vou substituir o valor da minha aceleração, nesse caso é 1, e é positivo. Então, mais 1 vezes T. Normalmente a gente não coloca um 1 na frente, né? Então, eu só reescrevi aqui de novo. V igual menos 2 mais T, certo? Então, essa aqui é a equação horária da velocidade. Eu construí a equação horária da velocidade a partir da equação horária da posição, certo? Agora, eu consigo calcular a minha velocidade no instante em que eu quiser. Substituo o T aqui e eu vou descobrir a velocidade do móvel no instante em que eu precisar. A letra D pede para calcular se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine o espaço do móvel no instante em que a mudança ocorre. Como é que a gente faz para calcular a inversão de sentido, o instante em que acontece a inversão de sentido? Lembra que eu expliquei na aula? A inversão de sentido só vai acontecer quando o objeto parar. Então, ele tem que estar se deslocando, reduzindo a velocidade dele, diminuir até parar e depois retornar. Para ele parar, o que tem que acontecer com a velocidade dele? Tem que ser 0. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha equação de velocidade, que a gente descobriu aqui na letra C, vou colocar aqui, e no lugar do V eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 2 mais T, certo? E aí eu vou resolver. Passo menos 2 para o outro lado, vai ficar mais 2 igual a T, então nosso T é igual a 2 segundos. Como é que eu faço para descobrir se realmente acontece a inversão de sentido? Gente, esse cálculo já dá essa informação para vocês, tá? Acontece a inversão de sentido? Vai lá, pega a equação horária da velocidade, substitui o V por 0, como a gente fez aqui, e calcula o tempo. Quando o tempo for positivo, significa que acontece a inversão de sentido.
Quando o tempo for negativo, tem duas opções. Ou você errou a conta, daí tem que dar uma conferida, tá? Ou é impossível, não vai acontecer inversão de sentido. Então, aqui nesse caso, o tempo deu positivo, né? Então, acontece sim a inversão de sentido nesse instante. Depois de 2 segundos que o objeto está se movimentando, ele vai fazer a inversão de sentido, ou seja, ele vai parar e depois vai retornar, certo? Aqui ele estava indo para a direita, porque a velocidade inicial dele era... Não, ele não estava indo para a direita, né? Ele estava indo para a esquerda. Então, ele estava indo para a esquerda, parou e depois retornou. Eu teria até que arrumar o... Então, ó, a velocidade inicial dele era negativa. Ele estava indo para a esquerda. Nossa Senhora. Parou depois de 2 segundos e depois retornou. E o movimento dele, então, vai começar a ser progressivo, tá? Acontece a inversão de sentido? Sim, porque o tempo deu positivo. Se o tempo tivesse dado negativo, não aconteceria a inversão de sentido. Para saber, na minha trajetória aqui, né? No meu referencial, desculpa. Para saber a posição em que isso acontece, ou seja, o espaço, né? A posição em que isso acontece, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a equação horária da posição. Eu vou pegar a equação horária da posição e vou substituir o tempo. Vou substituir o tempo por quanto? Pelo t aqui que a gente calculou na letra, no início da letra D aqui, ó. Ele não inverte o sentido depois de 2 segundos, então é justamente esse 2 segundos que eu vou colocar no lugar do t na minha equação horária para calcular a posição. Então, ele saiu da posição 10 metros. Saiu da posição 10 metros. Opa, ele sai daqui, né? 10 metros. Ele começa indo para a esquerda. Vai chegar um momento, depois de 2 segundos, que ele vai parar e retornar. Em que posição isso vai acontecer aqui, ó? Vai ser uma posição menor do que 10, né? Porque ele está retornando. Então, em que posição isso vai acontecer? Vem aqui, substitui o t por 2, que é o instante que acontece a inversão de sentido, e resolve, ó. 10 menos 2 vezes t. Coloco o 2 no lugar do t. Mais t ao quadrado sobre 2. Coloco o 2 no lugar do t de novo. E depois resolve. 10 menos 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2 vai dar 2. 10 menos 4, 6. Mais 2, 8. Então, a inversão aqui, ó, acontece na posição 8 metros. Certo?